Agora, assim como a gente está, vamos orar, né? Senhor Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos, trazendo a Tua mensagem, essa mensagem de cruz, mas que é uma mensagem de salvação. Que o Espírito Santo possa habitar em nós nesse momento, nos revelando a Tua vontade, nos convertendo e nos transformando todos os dias. Em nome de Jesus, amém. E a gente vive num contexto de Páscoa, né? Domingo que vem, né, a gente vai vai ter o feriado de Semana Santa e o domingo de Páscoa, que é muito comemorado na comunidade cristã. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico, do hebraico Pesach, que significa passagem. Desde o Antigo Testamento, né, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, a gente sabe daquele contexto que Deus enviou as 10 pragas e tudo mais para tentar converter o faraó a libertar os israelitas. Na última praga, foi que Deus prometeu matar os primogênitos do Egito. Porém, ele ia proteger a casa dos israelitas que marcassem suas portas com o quê? Com o sangue do cordeiro. E todas as casas que fossem marcadas com aquele sangue, o anjo da morte pularia aquela casa. E assim surgiu o nome Páscoa, que significa passagem. No Novo Testamento, a Páscoa ela ganhou um novo significado por meio de Jesus Cristo. No último sábado, o pastor Genilson, ele pregou sobre a ceia, não é? A ceia do Senhor, a última ceia, onde Jesus partiu o pão, compartilhou o vinho, que representava o seu corpo e o seu sangue, que seria entregue por todos. O seu corpo e o seu sangue, que seria entregue por todos. E engraçado que essa expressão, essa palavra todos, ela me faz lembrar o que tem lá em João 3,16, quando diz que porque Deus amou o mundo. E quando Jesus, na última ceia, ele diz o quê? Que o seu corpo e o seu sangue seriam entregues por todos. O que é que a gente observa nessas duas falas? Que Jesus não fez distinção, né? Ele se entregou por todos, ele amou a todos. Todos estão incluídos. Logo depois da ceia, ele foi preso, condenado, crucificado, para pagar pelo preço dos nossos pecados. E o Antigo Testamento, né, a Bíblia, através dos livros proféticos, ele já prediz isso que ia acontecer, né? Prediz desde a vinda de Jesus, do Messias, mas também ela já aponta para a morte do Cordeiro. Os meninos, até na lição hoje, né, que a gente está nesse trimestre falando de símbolos, mensagens, profecias, né, trouxeram aqui exposições que também retratam exposições do Antigo Testamento que aponta para o quê? Para a morte de Cristo, para o sacrifício de Cristo. No próprio Isaías 53:5, tem um verso muito conhecido por nós, quando diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No verso 7 de Isaías 53 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Salmo 22, Davi escreve: Deus meu, por que me desamparastes? E isso aponta para o quê? Para o que a gente estuda, vê nos evangelhos que foram escritos, que falam sobre a morte de Jesus. Então, nessa manhã, a gente vai expor aqui e refletir esse contexto de morte de Jesus, do sacrifício de Cristo, à luz do Evangelho de Mateus. Jordão vai projetar na tela, mas quem quiser acompanhar na sua Bíblia, ou só ficar prestando atenção aqui, fiquem à vontade. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 30.
como eu falei, a gente está numa série, né, pessoal? Foi visto nascimento de Jesus, batismo de Jesus, a última ceia, que foi sábado passado, e agora a gente vai falar sobre a morte de Jesus, porque são capítulos, são séries que estão seguindo uma linha de raciocínio, e no próximo sábado já convido você, porque vai ser falado sobre a ressurreição de Jesus. Então, Mateus 26, a partir do verso 30, ele começa assim: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Terminaram lá a ceia, cantaram o hino e saíram caminhando para o Monte das Oliveiras. Nessa caminhada, Jesus, ele já foi conversando com os discípulos, e no verso 31, ele já diz assim: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas no verso 32 ele diz assim: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Ele já falou ali da morte, mas já falou da esperança da ressurreição. Assim que acabou a ceia, que acabaram de cantar o hino e que foi caminhando com os seus discípulos. Mas a reação dos discípulos para essa fala de Jesus, né, essa fala profética de Jesus, descrita através da fala de Pedro, que a princípio foi o que mais se incomodou com aquela fala. Pedro disse assim: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E Jesus respondeu para Pedro: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E Pedro respondeu: ainda que me seja mister, ou seja, ainda que me seja imprescindível morrer contigo, Senhor, eu não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Às vezes a gente só usa Pedro, né, como culpado dessa fala. Mas Mateus, ele descreve aqui que todos os discípulos disseram a mesma coisa que Pedro falou, concordaram que jamais abandonariam Jesus, né? Embora ele morresse, mas nunca ia sair de perto dele. E Jesus diz o quê? Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E a gente vai ver no decorrer desse capítulo, de fato, o que acontece. O texto continua com um local, nessa passagem de Cristo, né, nesses momentos, muito significativo, muito impactante, que é quando Jesus chegou a um lugar chamado Getsemane, né? O Getsemane era um jardim em Israel, localizado lá no Monte das Oliveiras, que foi de onde eles saíram da última ceia e foram caminhando até lá. E Jesus disse aos discípulos, quando chegou naquele ponto, naquele lugar, naquele jardim: assentai-vos aqui, vamos parar um pouco essa caminhada, enquanto eu vou mais adiante orar. E ele estava lá rodeado com os discípulos, mas levou com ele para esse lugar um pouco mais afastado para orar, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E Jesus começou a cair numa tristeza profunda. Nessa versão diz assim: começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Tem uma tradução da Bíblia que diz assim: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. A gente já começa a perceber o início do sofrimento de Cristo. A tristeza que está dentro de mim é tão grande que é capaz de me matar. A gente experimenta tristezas na nossa vida, né? Tristezas do luto, da perda, do diagnóstico, tristezas de diversas proporções. Mas Cristo, naquele momento, já experimentava uma tristeza de saber que iria morrer. Então, lhes disse, ou seja, Jesus disse aos discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ou seja, sejam solidários comigo nesse momento de dor, nesse momento que eu estou tão sofrido. E Jesus, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, né? Prostrou-se sobre o seu rosto. Jesus se curvou de tristeza, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse cálice amargo da ira de Deus em consequência do pecado, que era para ser derramado, né? Que era para ter sido bebido por nós,
Jesus que tomou deste cálice. Quando Jesus voltou aos seus discípulos, como a gente sabe, encontrou todo mundo o quê? Orando? Estava todo mundo o quê? Dormindo. Jesus numa tristeza profunda e os discípulos lá adormecidos. E Jesus conversou lá com Pedro. Nem uma hora tu consegue ficar aqui do meu lado. E o texto fala que Jesus foi pela segunda vez orar e foi pela terceira vez dizendo sempre as mesmas palavras. Ou seja, Jesus repetia essa oração, esse pedido. Depois da terceira vez, então Jesus chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes, agora, é como se ele dissesse assim, agora não tem mais o que interceder, não tem mais o que pedir. E Jesus disse, sim, agora sim, vocês podem dormir. Né? Dormir agora e repousai. Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. E agora vamos levantar, né? Jesus diz, levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. E estando Jesus ainda a falar isso, quem se aproxima? Judas. Jesus ainda estava falando, eis que aproxima o que me trai, e Judas já chegou, Judas era um dos 12, e Judas trouxe com ele uma multidão, com espadas, com varapaus, que foi, e eles foram enviados por quem? Né? A gente começa a entender esse plano. Né? De um lado existia o plano da salvação, e do outro lado o plano de matar Jesus. E às vezes é até um pouco complexo, porque quando a gente para entender, esse plano de matar Jesus fez com que estabelecesse o plano da salvação. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia, e a gente vai ver nos versos de hoje, alguém que quis impedir essa morte de Cristo, não é? Tem passagens que diz o quê? Acho que algum dos discípulos, né, questionou essa partida de Cristo, e Cristo respondeu, arreda-te daqui, Satanás. Não é? Então era necessário. Então chegou o momento da traição de Judas, né? E Judas tinha dado um sinal, aquele em que eu beijar, esse você pode prender. Né? O beijo de Judas, o beijo da traição. E logo aproximando-se de Jesus, Judas fala, eu te saúdo, Rabi, e beijou Jesus. Jesus, porém, disse, amigo, a que viestes? A que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Naquele instante, né, onde Jesus saiu da tristeza, da oração, onde sabia que tinha chegado a hora, naquele mesmo instante, os discípulos ainda se manifestaram. Né? O Evangelho conta que um servo do sumo sacerdote teve a orelha cortada por um dos discípulos de Cristo, porque ele tentou impedir que Jesus fosse preso. E Jesus disse a ele, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E no verso 53, Jesus revela muito sutilmente, ou melhor, muito diretamente, o seu poder, quando ele diz assim, ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos para me salvar desse momento? No verso 54, ele diz, como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça. Então, Jesus estava no Getsemane, ele se entristeceu, ele orou, ele disse, Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Afasta, porque a tristeza que eu estou sentindo é capaz de me matar. Mas quando alguém tentou impedir que Jesus fosse preso, cortando a orelha lá do soldado e tudo mais, Jesus, ele diz assim, ei, peraí, você acha que se eu não quisesse orar a meu Pai, ele não me enviaria uma legião de anjos para me salvar? Mas no verso 54, Jesus já responde dizendo assim, mas como, pois, se cumpririam as Escrituras? Não é? Se acontecesse isso, como é que iria se cumprir as Escrituras que dizem o quê no verso 54? Que dizem que assim convém que aconteça. Indo para o verso 56, diz assim, mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos fizeram o que com Jesus? Deixando-o, fugiram.
No início do diálogo que Jesus teve, ele disse o quê? As ovelhas do rebanho se dispersarão. E todos, não, Senhor, não. E aí os discípulos fugiram. E os que prenderam Jesus o conduziram até a casa do sumo sacerdote Caifás. E quem estava lá reunido? Escribas, anciãos, estavam lá todos reunidos, aguardando, né, Jesus sendo trazido preso. E Pedro, que foi o discípulo que tem o seu nome citado aqui, né, que mais se manifestou quando Jesus já informou dessa morte, Pedro o seguiu de longe. A Bíblia fala no verso 58, e Pedro o seguiu de longe. Entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim, para ver o desfecho daquilo que ia acontecer. E naquele momento, todas as pessoas que estavam ao redor buscavam levantar falso testemunho contra Jesus, para poder lhe dar a sentença de morte. Porque o que é que esses escribas, sacerdotes, eles queriam? Que matassem Jesus. Mas não achavam, né? Não achavam uma acusação, e aí foram aparecendo muitas testemunhas falsas. E, por fim, chegaram 2 testemunhas. No verso 61, e disseram, este disse, né, acusando Jesus, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. Isaías 53, 7, disse o quê? Que ele seria acusado e ficava calado. Deixa eu voltar aqui. Tomara que depois eu ache onde eu estava. Mas é porque é importante. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. E quando foi levantado contra ele esse testemunho, né, que esse homem falou, Jesus disse que derrubaria o templo e em 3 dias o levantaria. O sacerdote disse, você não vai dizer nada. E ele ficou o quê? Calado. E a gente sabe o desfecho dessa história e sabe que esse templo foi reerguido no 3º dia com a ressurreição de Cristo. E aí, no verso 54, né, o verso 63, Jesus, porém, guardava silêncio e, respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus fala, disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus profetizou mais uma vez um evento que nós hoje aguardamos, que é o quê? A volta de Jesus. Quando ele caminhava com os discípulos, que ele disse que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam, ele disse, mas quando eu ressuscitar, e esse evento já aconteceu. Mas aqui, Jesus deixa uma mensagem profética para nós cristãos do dia de hoje, que esse mesmo Messias que veio, foi morto e ressuscitou, voltará. Quando ele respondeu lá ao sacerdote, vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder. E o sacerdote se escandalizou quando Jesus disse isso. Rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Então, não creram no Messias. Não creram nos profetas. Por isso que João escreve, a luz veio ao mundo, mas o mundo não reconheceu a luz. Escribas, fariseus, sacerdotes, anciãos não creram. E os discípulos se dispersaram de Jesus. Essa história, ela já estava escrita. A lição que a gente está vendo nesse trimestre, símbolos, né, Jéssica? Profecias, já apontava para esse acontecimento. E por mais dolorida que seja, injusta, cruel, a morte de Cristo, nós percebemos no desfecho dessa história que Deus não perdeu o controle. Porque Ele é Deus.
A Bíblia fala lá em Gênesis que no início criou Deus o mundo. E aí a gente já sabe o quê? Que Ele é o Criador do universo. Ele é o dono da história. Ele é o autor, é criador do mundo e da humanidade. Naqueles momentos, por aquela via dolorosa que Jesus estava, parecia que o carpinteiro estava esquecido. Prenderam ele, parecia estar esquecido, né? Deram uma cruz para Jesus, parecia que ele estava lá esquecido. Mas o desfecho dessa história nos testifica que Deus não perdeu o controle. E isso é muito forte para toda a comunidade cristã, para todos aqueles que declaram acreditar em Deus. No verso 66, né, que é depois desse posicionamento de Cristo, onde diz que virá nas nuvens do céu, e o sacerdote diz que ele blasfemou, foi perguntado: que vos parece? E responderam: é réu de morte, porque blasfemou contra Deus. E aí foi iniciado os açoites. No verso 67, cuspiram-lhe o rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. E nesse momento, né, a partir do verso 69, Pedro estava assentado fora do pátio. Pedro foi seguindo de longe e queria ver o desfecho da história, né? Pedro estava sentado fora no pátio. E aproximou de Pedro uma criada e disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. E Pedro fez o quê? Negou. Pedro que disse: ainda que me seja mister, ainda que me seja imprescindível morrer contigo, eu não te abandonarei. E Pedro negou. Outra criada viu, lá no verso 71, e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou pela segunda vez, jurando: não conheço tal homem. E depois de pouco tempo, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: não, verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia que tu és um deles. Então Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. O arrependimento que Pedro teve. A gente vê aqui, à luz do Evangelho de Mateus, nesse caminho de crucificação de Cristo, o primeiro arrependimento, que foi o de Pedro. Agora, indo para Mateus 27, né, nos registros do Evangelho de Mateus, começa a morte de Cristo do capítulo 26 e ele se encaminha até o 27, mostra um segundo arrependimento, que foi o de Judas. Mateus 27, verso 1 diz: e chegado amanhã, né, ou seja, amanheceu o dia, no verso 2, e amarrando, o levaram e entregaram ao presidente, ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. E Judas disse, né, no verso 4, dizendo: pequei. Judas, quando diz pequei, ele o quê? Reconheceu, pequei. Pequei fazendo o quê? Traindo sangue inocente. E o que é que aqueles anciãos disseram? Que nos importa? Isso é problema teu. Isso é contigo. Judas defende Jesus quando chama ele de inocente, mesmo antes de começar o júri. O júri lá, o interrogatório. Judas, quando viu aquilo ali, ele já começou a defender Jesus. Judas diz: ele é inocente. E quando Judas vê que já não tem mais o que fazer, atira para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Muito comum, né, hoje a gente vê, principalmente nas cidades de interior, nas comunidades cristãs católicas que fazem o Judas, né, que pendura no poste e tudo mais. E é representado, né, é encenado essa cena que mostra o arrependimento de Judas. É como se Judas dissesse assim: eu não acredito no que eu fiz.
Por exemplo, eu acho que é comum quando a gente vê pessoas sem um histórico de assassinato. Teve um caso agora em Campina Grande, na universidade, que um homem assassinou o outro. E quando saiu de lá, ele se matou. Esse homem que assassinou o outro, ele não tinha um histórico de assassino. Ele era um cidadão que trabalhava, pagava seus impostos, mas, por um ato de ira, de descontrole, esse homem, por um ato passional, né, esse homem matou uma pessoa, um inocente. E aí o que é que aconteceu em seguida? Esse homem foi, se matou. Não sei se por não aguentar o peso da culpa de viver com aquilo. E Judas fez isso. E os principais sacerdotes, no verso 6, tomando aquelas moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-la no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Ou seja, foi o preço que foi pago por Jesus Cristo para ser morto. E tendo deliberado em conselho, ou seja, fizeram uma reunião e foi deliberado que, com aquelas 30 moedas, eles iam comprar o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, de campo de sangue, porque foi um terreno, um campo, um local que foi comprado com um dinheiro de sangue, e o sangue de Jesus Cristo. Quando a gente vai um pouco mais adiante, no verso 11, a gente vê que começa o interrogatório de Jesus. Jesus estava lá, de pé, de frente a Pôncio Pilatos, que foi interrogado, dizendo assim: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? É como se dissesse assim: você não vai se defender de nada. Você não está ouvindo o que esse pessoal está dizendo? É como se o juiz dissesse assim ao réu: você não vai falar nada, vai ficar aí calado. No verso 15 diz que, por ocasião da festa que estava vivendo naquele momento, o que era comum? Soltar um preso, escolhendo aquele que o próprio povo quisesse. E tinha um preso bem conhecido. Se o preso é bem conhecido, né? Por que ele é bem conhecido? Porque ele é muito bom no que ele faz, né? Então não era, porque era um preso bem... Ele tinha um currículo, tinha um preso bem conhecido, chamado Barrabás. E disse-lhe Pilatos: qual queres que vos soltes, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E aí, nesse momento, quando a gente vai para o verso 19, tem uma curiosidade. Eu achei curioso, né? Estando Pilatos, né, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho sofri por causa dele. Aí eu fiquei intrigada quando eu estava preparando essa mensagem, sabe, Micael? Eu disse: nossa, a mulher dele mandou essa... Sendo que depois desse verso, ela só teve essa participação. E pronto. É como se fosse... esse texto aí no meio. Quando eu fui pesquisei rapidamente. Tinha duas teses. Existe uma tese que, naquele momento, ela se converteu ao cristianismo, e, inclusive, ela ficou conhecida pela comunidade como uma santa, Santa Prócula ou Santa Cláudia. E tem a tese que ela foi usada por Satanás para impedir o plano de salvação também. Então, por quê? Porque ela deu uma mensagem para o marido, né? Como se dissesse: não o condene, né? Mas, enfim, isso é assunto que talvez para uma classe bíblica a gente consiga estudar mais a fundo. Naquele momento que estava, vai ser Barrabás, quem é que vocês escolhem? No verso 20 diz assim, né? Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão. Ou seja, aqueles líderes religiosos que influenciaram naquele júri popular. Influenciaram no furor das pessoas, na manifestação, para que a multidão pedisse que libertasse Barrabás e matasse Jesus. E Pilatos responde: qual desses dois quereis que eu solte? Eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos então: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado.
E mais uma vez Pilatos insiste, mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado, seja crucificado. E Pilatos o controle. Deus não perde o controle. Essa história já estava escrita, vou dizer mais uma vez, parecia o fim para aquelas pessoas ali. Mas Deus mostra que Ele não perde o controle. E isso é muito reconfortante para nós que cremos em Deus. A gente está vivenciando, refletindo sobre esses últimos momentos de Cristo, cruéis, sofridos, tristes. E a gente passa pelas nossas tristezas. Injusto, quanta injustiça acontece na sociedade. E a gente precisa ter essa fé de Jesus. Sabe, Bianca? Que embora as injustiças no mundo aconteçam, e a gente é penalizado por essas injustiças e por tudo que o pecado trouxe, aquilo que Jesus disse é assim, ó, o Senhor, Pôncio Pilatos, só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Ou seja, toda autoridade é de Deus. A partir do verso 28, começa a zombaria. Ele, o rei dos judeus, começaram a vestir ele como o rei dos judeus. Verso 28 disseram, e despindo-o, ou seja, retirando suas vestes, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos. Como é que a gente enxerga um rei? Como é que eu posso dizer assim? Quando a gente imagina um rei na nossa cabeça, é o quê? A coroa, é a capa, é o cetro, não é isso, Gabriel? Que o rei, quando está todo na sua cerimônia, então, lhe deram uma coroa, mas uma coroa de espinhos. E na sua mão direita uma cana, ou seja, um cetro. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve o rei dos judeus. O filho do homem foi humilhado, foi escarnecido. E cuspindo nele, tiraram-lhe o cetro e batiam com esse cetro na cabeça de Jesus Cristo. Depois de ter escarnecido Jesus, tiraram a capa, né? Terminaram essa zombaria, onde fizeram de Jesus um fantoche, né? E, no verso 33, chegou ao lugar de crucificação, o lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Foi nesse local onde a cruz de Cristo foi colocada ao lado de 2 ladrões. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas provando, Jesus não quis beber. No verso 37 diz, por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação. Ou seja, colocaram lá o motivo, né, da acusação dele. E qual foi? Este é Jesus, o rei dos judeus. Escreveram o seu crime, o crime pelo qual ele foi sentenciado de morte. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. E naquela cena lá do Gólgota, no madeiro, Jesus pendurado no madeiro, todos que passavam blasfemavam dele, balançando suas cabeças, e começaram a dizer, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce dessa cruz. E da mesma maneira, os principais sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus, escarnecendo de Jesus, eles diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, olha só, confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Tentaram Jesus, assim como ele foi tentado em Satanás no deserto, por Satanás no deserto. Não é que tem escrito lá em Mateus 4 e Lucas 4, Jesus saiu para orar, ele estava jejuando e Satanás chegava lá, né? Se tu és filho do homem, transforma essa pedra em pão, pula desse penhasco. E Jesus sempre respondia com uma mensagem bíblica. Mas assim está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele sempre respondia a Satanás. Mas, nesses momentos finais, Jesus só ouvia aquela humilhação. E agora, chegando nos momentos finais, onde no verso 45 diz assim,
e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Era de meio-dia até 3 horas da tarde. Escureceu. O céu escureceu. E perto da hora nona, ou seja, perto das 3 horas, exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali disseram: ele chama por Elias. E logo um daqueles pegou uma esponja tomada por vinagre e colocou em uma vara, dando-lhe de beber. E os outros diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. O vinagre tinha ação anti-inflamatória e anestésica. Mas aí o que é que os outros disseram? Não coloca não, porque ele está chamando Elias. Vamos ver se Elias vem socorrer ele, deixa ele aí nesse sofrimento. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Coincidentemente, eu vi nas redes sociais essa semana, um médico, ele publicou Jesus crucificado todo ensanguentado e foi examinar, à luz da medicina, o que teria causado a morte de Jesus. E dentre uma série de coisas que ele disse que poderia ter acontecido, ele fala da asfixia. Jesus estava pendurado no madeiro. O diafragma, né, irmão José, que é um músculo acessório que quando a gente inspira, o diafragma ajuda a expandir os nossos pulmões. Naquela posição, ele não tinha apoio nos pés, então o diafragma dele arriava, não conseguia expandir. E Jesus, naquele momento, clamando com grande voz, ensanguentado, moído, transpassado, açoitado, humilhado, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2. Jesus estava no Gólgota, lugar de caveira. E quando Jesus bradou em grande voz e rendeu o espírito, a cortina do templo, lá em Israel, se rasgou de cima para baixo e tremeu a terra. Quando eu cheguei hoje de manhã, a nossa irmã Bianca, que está aqui sentada atrás do meu esposo, cumprimentei ela ali, ela estava ali, do lado daquela coluna, naquelas proximidades. Ela disse assim: a pessoa pode sentar mais na frente? E a morte de Jesus tirou essa cortina que nos separava de Deus. Tirou essa cortina que o pecado fez com que a gente se afastasse de Deus. E Jesus nos trouxe de volta para perto de Deus. Então não existe, Bianca, um lugar, como o Gabriel falou, né? Não existe. O sacrifício de Cristo tirou essa separação. Você pode sentar aqui, você pode vir aqui, você pode sentar ali. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, ou seja, observavam aquela cena, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O centurião creu em Deus naquele momento. Antes da ressurreição, ele creu em Deus. Ele foi convertido. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou aquele homem rico, que vinha de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Foi conversar com Pilatos e pediu-lhe para fazer o quê? O sepultamento, né, para colocar ele, para dar um túmulo digno. E Pilatos disse que o corpo poderia ser dado. Envolveu num fino e limpo lençol José de Arimateia e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. Rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Os discípulos já não estavam mais ali. José de Arimateia foi até lá, cumpriu aquele protocolo e saiu dali. E o verso 61 diz que estavam ali ainda Maria Madalena e a outra Maria, velando o corpo de Jesus, assentadas de frente ao sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, quando a gente imagina que algo vai acontecer de bom na cabeça lá dos sacerdotes e fariseus, o que é que eles vão questionar? A Pilatos: lembra-nos de que aquele enganador, dizendo que depois de 3 dias ressuscitaria, manda que coloquem os guardas lá para vigiar
a entrada para vigiar esse túmulo. Manda, pois, verso 64, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os discípulos vão de noite e o furtem. Os discípulos vão lá e retiram o corpo de Jesus. E digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai como vocês entenderem. E guardaram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. E o capítulo 27 de Mateus encerra com essa frase. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. E aí a gente podia dizer, bacana, que história, né, Micael? Que história, quantas coisas a gente viu aqui hoje. Mas o que é, irmã Rosário, né? Que a morte de Jesus representa na nossa comunidade cristã? Qual o significado da cruz? As meninas cantaram aqui com os instrumentais e tudo mais, Rude Cruz, né? Cantaram ao olhar para a cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Eu sou adventista desde quando eu morava no interior. E eu ia para uma igreja pequena. Eu me emociono muito quando eu me lembro da minha conversão. Quando eu me lembro quando eu conheci esse evangelho e o quanto ele transformou a minha vida. E eu tinha 25 anos, hoje eu tenho 35. É até bacana, né? 10 anos de história. E quando eu me converti, eu ia para a igreja quarta, sábado e domingo. Quarta, sábado e domingo. Morava no interior. No interior, geralmente, a vida é mais calma, o tempo passa mais devagar, o trabalho é mais perto. Então, eu estava na igreja quarta, sábado e domingo. E todas as quartas... Nossa igreja não tinha um grupo musical tão preparado como esse. Era o playback direto, Gabriel. Era o DVD de adoradores tocando, eram as músicas tocando e a gente tocando junto. No máximo, uma pessoa só segurando o microfone e cantando bem baixinho. E toda quarta-feira passava o clipe do filme de Mel Gibson, né, da Paixão de Cristo, com essa música. E ao olhar para a cruz... que começa, né? Andei tão cego, sem rumo certo, buscando paz e abrigo. E eu me via muito assim, cada verso eu meditava no que aquela música trazia. E hoje, ter a oportunidade, né, de estar aqui na nossa igrejinha amada, que é uma igrejinha também, sendo que numa capital, uma igreja pequena, de poucos membros, ter a oportunidade de pregar sobre a mensagem da cruz. Como o próprio Paulo escreveu em 1 Coríntios, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é o poder de Deus. Os apóstolos também diziam que a pregação do Cristo crucificado era escândalo para os judeus e era loucura para os gentios. A cruz foi o meio pelo qual Jesus foi morto. Pendurado no madeiro, agonizando, humilhado. João 3,16, ele diz o quê? Que Deus entregou o seu Filho por amor a mim e a você. Para pagar um preço de uma dívida que é nossa. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho na mão daqueles pecadores. Para nos dar a maior recompensa do mundo, que é a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único. E hoje a gente viu lá nos símbolos, né? Abraão tendo que entregar o seu filho. E o que é que Deus disse? Enviou o cordeiro. Isaac disse, papai, cadê o cordeiro? Deus proverá. E Deus proveu. Não foi, irmã? Amém por isso? E Deus provê nas nossas vidas. Essa morte que era para ter sido nossa, Deus proveu o Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nunca essas frases tiveram tanto significado na minha mente. Ao refletir o sacrifício e a morte de Cristo, o amor de Deus, fica mais fácil a gente compreender os trechos da Bíblia que falam assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É um reconhecimento, assim como Jesus disse a Pilatos:
toda a autoridade que você tem aqui é dada pelo meu Deus. É mais fácil da gente entender o verso que tem lá em Salmos também. Provar e ver de que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem coloca a sua esperança nele. Porque houve confiança. Jesus confiou do Pai. Provar e ver, experimenta confiar em Cristo. Para você não ver se Ele não é bom. Se Ele não vai te honrar. Relembrando um verso como: no mundo tereis aflição, que o próprio Jesus fala. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo na cruz do Calvário. Então, ânimo. Eu venci o mundo. Jesus passou pela maior das provações. Jesus chorou. Jesus pediu ao Pai que, se possível, passasse dele esse cálice amargo. Jesus foi manso. Jesus foi manso. Bem-aventurados os que são manso e humilde de coração. E ser manso é saber que tem o direito de se irar e ele não se irou. Não vais falar nada e ele calado. Ele foi manso. Ele sofreu muito para nos dar essa graça. Ele sofreu muito. A graça da vida eterna, essa graça salvífica, como tem lá em Paulo, como Paulo fala em Efésios. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nesse momento a gente vai ouvir uma canção e que a gente possa poder refletir nesses momentos que Cristo passou em favor de nós. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a minha cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor.
ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, por mim suportou, carregou minha cruz. Ver os cravos nas mãos, cante, para sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Amém. Quando eu era criança, eu cresci numa família católica, né? Minha mãe e meu pai são católicos até hoje. E minha mãe me levava para todos os momentos da Semana Santa. Eu ia, né, para o ofício da agonia, né, para lá a missa do silêncio, para a via sacra, eu ia acompanhando lá. Eu ia também para uma missa que a gente ia descalço, que ia todo mundo descalço para a igreja. E assim, eu estava conversando com minha irmã, a gente é muito próxima à idade, menos de 2 anos, relembrando tudo isso que manhã levava a gente para fazer. Eu era uma criança no momento, eu nem entendia direito o que eu estava ali, eu acompanhava. E assim, hoje que eu tenho uma maturidade, né, a mais, eu já tenho 35 anos, e começo a compreender que isso é o que nos deu vida, é isso que nos faz estar aqui. Não tem como não ter um coração grato a Deus. Essa semana que a gente está entrando agora é marcada pela Semana Santa, né? Que a gente possa ter uma semana para refletir o sacrifício de Cristo. O próprio Cristo disse, né, lá na ceia, fazer isto em memória de mim. São momentos onde toda a comunidade cristã reflete. Que não seja algo tão óbvio na nossa vida, tão automático. Ah, Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou e nos deu a vida eterna, beleza. Não. Mas que a gente possa refletir no sacrifício de Cristo, que a gente possa cada vez mais estar próximo ao nosso Pai, vivendo melhor entre os nossos irmãos, com a nossa família. Não é apenas um ritual, algo assim, é a nossa vida no dia a dia que revela, né, o que Cristo deseja para nós. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, hoje a gente refletiu sobre momentos tão cruéis, mas que nos trouxeram a vida eterna. A morte do Teu Filho, a cruz, foi o meio pelo qual nos trazer a possibilidade de viver uma vida contigo. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa trazer essa mensagem do Evangelho para as nossas mentes, para o nosso coração. Que a gente possa ser manso, assim como Jesus foi. Que a gente possa, de fato, amar mais uns aos outros. Viver mais com a tolerância, com olhar o próximo. Principalmente, ou primeiramente, aqueles que estão dentro das nossas casas. Mas também todos aqueles que a gente cruzar o caminho. Que essa semana, Pai, o Teu Espírito Santo possa nos lembrar ainda mais e deixar o nosso coração cada vez mais perto de Ti, Senhor. Refletindo e agradecendo por tudo que o Senhor fez por nós. É assim que nós Te oramos, nós Te agradecemos por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, gente. Quarta-feira tem live de oração, tá? É uma bênção, assistam. E no próximo sábado, não percam o último capítulo da série, O Desejado de Todas as Nações, onde nós teremos também a ceia do Senhor. Então venham participar conosco, vai ser uma bênção. Tchau, tchau.